E nós vamos até Brasília com os nossos repórteres que acompanharam a sessão de ontem, a longa sessão de ontem no STF. Tem informações aí também do que acontece a partir de agora. E vamos começar com o Felipe Igreja. Bom dia para você, Felipe. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos acompanham. Em um voto de cerca de 12 horas, o ministro Luiz Fux apresentou contradições, adotou uma linha garantista na contramão da postura punitivista, como é conhecido, e abriu divergência dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino no julgamento da trama golpista. Dino e Moraes votaram para condenar todos os 8 réus da trama golpista e Fux votou para absolver Jair Bolsonaro por 5 crimes após argumentar que não há provas de que o ex-presidente liderou uma trama golpista. Com isso, o placar do julgamento está em 2-1 pela condenação do ex-presidente Bolsonaro. Fux votou por condenar somente o general Braga Neto e o delator, o tenente-coronel Mauro Cid, pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o único dos 5 crimes que eles foram acusados. No voto longo de 429 páginas, por isso também essa demora na sessão de ontem, o ministro Fux surpreendeu os próprios colegas ao adotar um discurso do clã Bolsonaro. Disse que não há provas de que o ex-presidente deu ordens para os atos golpistas de 8 de janeiro e afirmou que não há golpe de Estado sem a deposição do regime democraticamente eleito. Ainda sobre delitos de golpe de Estado, deve-se consignar, não ser sequer em tese, hábeis a depor governo legitimamente constituído. Deposição do governo é o que exige a lei. Fux ainda chegou a comparar os atos golpistas de 8 de janeiro com as manifestações de 2013, ao citar ações de black blocs em atos de destruição. Mas, à época, não houve pedidos de intervenção militar nem para as Forças Armadas intervirem no processo eleitoral democrático. O ministro ainda citou que a ação de terceiros não leva à condenação de crime por dano ao patrimônio e disse que bravatas e manifestações políticas não podem ser classificadas como golpe de Estado. O referido artigo 359-T do Código Penal estabelece que não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, afastando qualquer pretensão de punir como atentados ao Estado Democrático ou tentativas de golpe de Estado, bravatas, como foi dito aqui no interrogatório, bravatas proferidas por agentes políticos contra membros de outros poderes, ainda que extremamente reprováveis. Fux ainda chegou a defender a anulação de todo o processo quando analisou a questão das preliminares feitas pelas defesas. Ele entende que o Supremo é incompetente para julgar o caso, o que pode ser utilizado no futuro pelas defesas dos réus para anular a condenação. O ministro considerou que as autoridades públicas, os réus não eram mais autoridades públicas no momento do julgamento e, portanto, perderam o foro privilegiado, não poderiam ter sido julgados nem no Supremo, nem na primeira turma da Corte. O julgamento será retomado hoje, às 2 da tarde, Milton, com o voto da ministra Carmen Lúcia. Milton. Esse foi o Felipe Igreja. E agora nós temos a Gabriela Echenique com toda a repercussão do voto do ministro Luiz Fux entre bolsonaristas, na esquerda e também entre juristas. Gabriela Echenique, bom dia para você. Oi, Cássia, muito bom dia, Milton. Pois é, do lado bolsonarista, o voto do ministro Luiz Fux animou bastante a base aliada do ex-presidente, até porque Fux falou bastante de não haver provas da participação de Bolsonaro, inclusive nos atos golpistas de 8 de janeiro. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, chegou a dizer ontem que estava muito feliz, destacou que o entendimento pode, inclusive, levar a uma futura anulação do julgamento, que foi também o que a gente conversou ontem com alguns juristas ao longo do dia, que isso acaba abrindo brecha para que lá na frente esse julgamento possa ser, ao menos em parte, anulado.
O deputado Sanderson também falou rapidamente ali pela bancada bolsonarista, diz que o voto de Fux dá força, inclusive para aprovar a anistia no Congresso, e nas redes sociais, várias hashtags exaltando o Luiz Fux acabaram tomando os assuntos do momento ao longo de todo o dia. Os próprios advogados dos réus também ficaram satisfeitos ou otimistas com os votos, ou com o voto de Luiz Fux, né? O advogado Celso Vilardi chegou a falar em determinado momento ali ao longo do dia, dizendo que o voto estava lavando a alma dos réus, e Paulo Cunha Bueno, que é advogado do ex-presidente, diz que a defesa estava 100% satisfeita, já que todos os argumentos foram acolhidos pelo ministro. Na esquerda, os críticos de Bolsonaro aproveitaram para criticar o ministro Luiz Fux, e principalmente porque disseram que a postura dele na condenação aos golpistas de 8 de janeiro foi totalmente divergente. Quando ele foi votar para aquelas pessoas que não têm foro, ele acabou concordando com o voto dentro do Supremo, não chegou a questionar essa questão do foro privilegiado e votou por condenar as mais de 400 pessoas que já passaram por julgamento no Supremo. Então, a esquerda tem usado isso como justificativa à crítica de Luiz Fux, dizendo que ele votou pela, abre aspas, condenação dos bagrinhos, mas quer absolver os peixões. Esse é o argumento que tem sido usado pela esquerda, isso nas palavras do líder do PT, Lindbergh Farias. Os juristas também foram surpreendidos com o voto de Fux, Cássia, principalmente em relação às críticas que ele fez ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, os juristas têm falado que ele tem aberto uma contradição com votos que ele deu em outros julgamentos, inclusive ao aceitar a denúncia. Porque vamos lembrar que em março, quando o Fux chegou a aceitar a denúncia, ele pontuou que provavelmente aceitaria preliminares das defesas, mas disse em determinado momento que os atos eram repugnantes e que não podiam ficar na memória, aliás, que não podiam ser esquecidos, precisavam ser lembrados. Mas hoje ele adotou um tom bem diferente, então os juristas também dizem ter ficado surpresos com o voto de Luiz Fux, que durou quase 3 horas na noite de ontem. Cássia. Muito obrigada, Gabriela Echenique.